que na verdade todos nós temos um propósito nobre na vida, mas eu comecei, então a minha descoberta foi muito mais sintonizar com as coisas que eu acreditava. E todo mundo sempre me falava assim: Marcele, você tem uma super energia, nossa, você tem um brilho no olhar. Mas eu achava assim: nossa, mas gente, isso daí é a coisa mais básica que tem, a pessoa tem energia, né? Tem que acordar cedo e vamos trabalhar. E aí eu comecei a achar que isso seria o meu propósito, então eu sintonizo muito com isso. Então, assim, o que tem a ver comigo não foi essa descoberta, mas foi sintonizar com muitas coisas do que eu acredito, que sim, levar para o outro o bem, levar minha energia. Então, sim, estou sempre tentando estar bem. Então, acho que primeiro estar bem comigo para eu conseguir estar bem com todo mundo, né? E fazer. Eu acredito também que às vezes tem essa fase de você testa alguma coisa e em pouco tempo você fala, isso eu já não gosto. E eu tenho um cuidado com isso. No Google, por exemplo, as pessoas estão lá, depois de um ano, elas podem abrir o sistema do Google e identificar se ela quer procurar uma outra vaga. E eu acho que um ano, sinceramente, é muito pouco para você entender que você não gosta muito daquilo. Ou mesmo, é importante você fazer, às vezes, o que você não gosta tanto. Porque ninguém sai daqui e chega aqui. E se você sair daqui e chegar aqui sem ter passado por uma linha de entender tudo que é muito legal, ou de tudo que é difícil, ou de tudo que é chato. Acho que eu tenho só 2 pontos para acrescentar. Acho que o primeiro é não só colocar trabalho voluntário, mas trabalhar no currículo e colocar aquela experiência em empresa júnior, né? A gente sabe hoje que essa é uma realidade aí das faculdades, então trabalhou em empresa júnior, coloca também, isso também é uma experiência relevante que a gente pode considerar. Trabalhou na empresa da família, do amigo, seja um bico, seja um projetinho super pequeno e rápido, é super importante para relevar ali o currículo e dar mais essa adesão no momento em que o recrutador está olhando, a pessoa que está selecionando. E eu acho que meu último ponto para complementar e fechar aqui, o Flávio, que você trouxe, é pensar sempre em informações relevantes, né? Eu acho que a gente tem o costume de olhar para o currículo e se ele não tiver muita coisa, a gente fica incomodado e fala, putz, mas eu não vou ser chamado porque não tem muita coisa. Eu sou a favor do pouco é muito, então coloque exatamente aquilo que é pouco, mas que você sabe fazer e faz bem. E aí também é uma outra dica interna. Então, por exemplo, se você ter a lista das empresas que você admira, onde você gostaria de trabalhar, e seguir essas empresas faz a diferença na hora que você se candidata a uma posição naquela empresa. Então, um candidato que segue uma empresa e que se aplicou para uma vaga daquela empresa, ele sobe no ranking do recrutador na hora que o perfil chega lá. Tem um score ali que vai colocar ele na frente. Que legal. Né? Porque mostra justamente que você já tem interesse, você já tem um engajamento com a proposta e o propósito da empresa e, consequentemente, a possibilidade de você ser feliz lá é maior. Então, isso faz com que o algoritmo te dê relevância. Então, é importante ter... Né, na época, eu comecei como estagiária na Unilever, né? Eu sonhava com a Unilever, eu achava os produtos todos da Unilever demais. Naquele momento, quando eu era estagiária, eu não estava no LinkedIn ainda, mas hoje eu entendo isso. Sejam todos muito bem-vindos. Carla, boa noite. Marcela, boa noite. Passo para ti, Carla. Muito obrigada. E é muito honroso estar aqui hoje, é muito honroso estar com a Marcela Rezende, que é vice-presidente de marketing da Madeira Madeira, com você, Flávio, que o pessoal já adora, que você já conquistou todo esse pessoal que está aqui, ó, mais de 1000 pessoas já estão aqui, e eles gostam, interagem com você de uma forma já particular, eu percebo, porque você é muito simpático, você acolhe a todos os convidados. Como você falou, no Trilhas, todo mundo já percebeu que a gente passou pelo propósito, pela escolha da carreira, a gente foi para o currículo, a gente já deu ferramenta do LinkedIn, agora a gente vai dar a ferramenta do network. É uma trilha mesmo, depois todo mundo vai poder acompanhar todo esse resultado também lá no site do Vamos Subir, e depois isso tudo vai estar lá de uma forma bem orgânica, bem legal, para todo mundo entender melhor, compartilhar ainda mais. E hoje vamos começar com vocês, querendo saber da Marcela e do Flávio, como que vocês começaram na vida de vocês lá atrás, encarando o networking. Qual foi o primeiro networking que vocês fizeram? Como que foi? Se vocês ficaram com vergonha? O que vocês entendiam por networking naquela época, né? E eu queria que vocês contassem para essa abertura uma coisa mais particular de vocês, se o Flávio permitir, começando com a convidada de hoje, que é a Marcela. Boa noite a todos. Bem, antes de ir para a sua pergunta, eu queria agradecer pelo convite.
conheci o Flávio através de networking. O Flávio entrou em contato comigo através do LinkedIn, e a gente criou ali, se conheceu, né? Criou uma conexão super genuína, verdadeira, e a gente vai falar um pouquinho disso hoje, que me apresentou a Carla, que eu tive também uma honra e a oportunidade de conhecer. Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Mais uma vez, obrigada pelo convite. E para mim, né, você falou, queremos aprender com a Marcela. Para mim, estar aqui é uma oportunidade de aprendizado, né? E eu acho que isso é uma coisa que a gente vai conversar hoje. Eu acho que network está no meu DNA. Assim, eu acho que eu nasci já fazendo network. Eu costumo brincar que eu saí da barriga da minha mãe já fazendo networking. E eu conto isso porque fui para a escola com 3 anos de idade, né? Eu vou contar bem lá atrás mesmo. E no primeiro dia de aula, minha mãe foi me buscar, eu falei, não quero ficar aqui. E minha mãe, mas peraí, como assim não? Minha mãe, né, com aquele medo, né, não vai querer voltar, vai querer voltar para a escola, né? Foi totalmente diferente. Então, acho que isso diz muito sobre mim, diz muito quem sou eu. Né? Eu sou uma pessoa que, desde pequenininha, sempre gostei muito de falar com as pessoas, gostei de me conectar, de conhecer as pessoas, fazer conexões. Eu, né, tenho uma personalidade super extrovertida, então eu comecei a fazer networking lá atrás, e digo que com 3 anos de idade, quando eu decidi, né, no primeiro dia de aula, eu quis ficar na escola, e foi assim minha vida inteira. Na escola eu sempre tive muita facilidade de conexão, eu sempre gostei muito de me conectar com as pessoas, na faculdade e no trabalho. Então, né, ao longo da minha jornada aí, eu venho cultivando muitas amizades, fazendo muitas conexões, e eu digo que isso é parte do meu DNA. Eu até brinco, né? As pessoas falam, Marcela, mas e se eu precisar, né, que você liga para o Obama agora? Eu falo, olha, eu te digo que eu consigo o telefone dele até amanhã. Sabe? Eu não tenho vergonha e não tenho tempo ruim. Então, você lembra do seu primeiro networking profissional? Meu primeiro networking profissional? Olha, eu lembro que quando eu estava na faculdade, eu queria muito, no segundo período de faculdade, eu quis já estagiar. E aí eu quis buscar alguma coisa para fazer e tal. Eu falei, gente, por onde eu começo? Né? Porque eu não sabia por onde começar. E aí eu comecei a perguntar para os professores, e os professores e eu acho que foi ali, né, a troca com os professores, que eu comecei a pesquisar sobre o mercado de trabalho, onde eu poderia trabalhar, e eles trouxeram a empresa júnior da faculdade. Então, eu acredito que o meu primeiro networking ali foi com os professores para entrar em contato com a empresa júnior da faculdade. Foi ali que começou, né, que me deu esse estalo de, eu quero trabalhar e não quero somente estudar. Acho que, pelo que eu me lembro, foi mais ou menos por ali. E você, Flávio? Já falaram da sua camiseta hoje, viu? Olha, se o pessoal, sim, estiver muito engajado hoje, eu vou pegar 3 e eu vou sortear, tá bom? Pode ser? Gente, olha que legal! A gente vai descobrir no final. No final. Tá faltando gente aqui, hein, pessoal? Manda lá no grupo da faculdade, dos amigos, faz o networking. Fala, pessoal, já começou, tá bom? A gente tem que bater pelo menos 2.000 aqui. Mas respondendo a sua pergunta, Carla, eu acho que o primeiro networking que eu fiz, ou a primeira vez que eu percebi o networking foi quando eu parei de jogar futebol profissionalmente, fiz a migração para o mercado de trabalho. E um amigo meu me procurou, eu não fui proativo, ele me procurou e ele falou sobre uma oportunidade de emprego. E aí eu entendi que, na verdade, o networking não foi construído naquele momento, mas foi construído lá atrás. De alguma forma ele viu o valor, a gente se conectou, a gente se ajudava, e no momento em que eu precisei, ele me apoiou. Esse aqui foi o networking não intencional, tá bom? E eu me lembro de várias oportunidades, depois de ter entrado no mercado de trabalho, de me conectar com as pessoas, de pedir conselhos para as pessoas. E a gente pode explorar um pouquinho mais sobre isso. Mas eu me lembro principalmente dessa oportunidade onde uma pessoa me procurou para falar de uma vaga que ele entendia que fazia sentido, ou que o meu perfil fazia sentido para a vaga. E eu queria agora fazer uma devolutiva para a Marcela, perguntando o que é networking de fato e como ele deve ser feito. Você é um especialista porque você está na área e pelo cargo que você ocupa, você já passou por muitas equipes, e para você mesma, para você trazer essa informação. Como se faz um networking efetivo? Essa é a pergunta de ouro. Eu vou esperar alguma resposta, só fiquem
Pessoal, fique atento, porque agora vem uma resposta de ouro. Eu tenho certeza. Eu acho que network, né, é rede de contato e relacionamento, né? E a capacidade ali de você construir e cultivar relações e depois utilizar dessas relações, né? E seja ela, muita gente utiliza e fala e foca muito no networking profissional. Mas eu, por exemplo, eu sou uma prova viva de que eu faço networking em todas as situações. E eu encaro todos os momentos da minha vida como uma oportunidade, possibilidade de fazer networking. Então, e eu acho que isso é precioso, porque a maioria das pessoas, elas acham, vou fazer networking porque eu vou num evento do trabalho, ou porque eu vou fazer uma entrevista. E não. Muitas vezes eu conheci pessoas em situações totalmente aleatórias, consultório de médico. Assim, onde você não está nem um pouco pensando em fazer networking, você conhece uma pessoa que te gera ali uma conexão, você se conecta, troca telefone, troca e-mail, né? Depois essa pessoa te ajuda, você ajuda essa pessoa, e de uma situação onde era totalmente inesperada. Então, eu acho que a arte de fazer networking é você tentar entender que você, em todo momento da vida, existe a possibilidade de gerar uma conexão, e essa conexão, ela pode te trazer algum benefício, seja ele profissional ou seja ele, né, na vida pessoal. E uma outra coisa também que que para mim acho que é a base do networking, o networking é uma troca. Quando não tem troca, não tem network. Assim, existem muitas pessoas que acreditam que querem ganhar sempre e que o network é uma via de mão única. E para mim isso não é network. Para mim isso é quando a pessoa pensa em prol de si mesma e não pensa no próximo, no outro. E, consequentemente, você não faz uma conexão genuína. Porque não adianta você ter 5.000 nomes na tua agenda, se você vai ligar para 5 nomes e ele não vai responder. Isso não é networking. Networking é quando você tem 5.000 nomes e se você ligar para os 5.000, pelo menos 4.000 vão te responder. Então, isso significa que ao longo da sua vida você foi criando conexões e você foi criando vínculo e laço com essas pessoas, né? Então, acho que eu falei um pouco, a gente pode entrar depois a fundo em algumas coisas, eu acho que aqui vale a pena, super interessante, mas para mim, o principal do network é você sempre encarar que é uma via de mão dupla e você não deixar para fazer network somente numa situação profissional. Você entender que você pode, principalmente hoje em dia, você pode criar um networking de situações totalmente inesperadas. E eu não sei, né, Flávio, se para você é assim mesmo. Então, né, se você puder trocar com a gente, né? Bater bola, né? Já que ele gosta de bater bola, bater bola. Eu, na verdade, concordo, tá? Tem alguns pontos a fazer. Vou começar falando do que não é networking. E você colocou perfeitamente, tá, Marcela? Acredito muito nisso. O que não é networking, pessoal? Networking não é a quantidade de pessoas que você tem no LinkedIn, as pessoas aleatórias que você tem lá e que você não se conecta. Networking não é chegar depois de 5 anos sem contato com a Marcela e quando eu estou desempregado falar, Marcela, me ajuda porque eu estou desempregado. Isso não é networking. Networking é construir relações de longo prazo sólidas, que gere benefício sim para você, mas que primeiramente gere benefício para a pessoa. Para mim, eu acho que essa é a grande arte. Tá? É claro que a gente precisa ter benefícios em comum, tem que ser bom para mim, tem que ser bom para você, mas se você quer, pessoal, criar uma rede de relacionamento de pessoas que vão te apoiar, antes de falar sobre você, fale sobre a pessoa. Que benefício, que valor agregado você vai trazer para a pessoa. E a partir dessa premissa, de adicionar valor para a pessoa, de estar constantemente querendo agregar valor para a pessoa, vai voltar para você em algum momento. Então, acredito nessa linha. Se você tem 5.000 contatos, para ser networking, tá? Pelo menos 4.000, não sei se a matemática é essa, mas um grande volume dessas pessoas precisam te responder, precisam estar abertas a te apoiar, e você precisa constantemente estar ajudando essas pessoas. Então, networking é menos sobre você e mais sobre as pessoas. Vai lá, Carla. Eu queria saber agora, na prática, temos jovens profissionais aqui, então, na prática, como que começa a construir isso?
Eu acho que eles devem ter essa curiosidade. Fazendo como você fez, Flávio, contactando a Marcela, mas como manter também, né? Não basta ativar, tem que manter. E aí, para você manter essa rede, é uma coisa que exige bom senso, tem alguma técnica para isso, né? Então, conta esse segredo aí. Eu posso começar, Marcela? E aí a gente vai trocando. Eu acho que a primeira coisa é entender que a sua carreira é sua, tá bom? E você tem que ter como um ativo o seu posicionamento. Isso não significa que você vai ser fake, tá bom? Mas você tem que pensar em como se posicionar. Networking está atrelado à sua marca pessoal, a como você se posiciona. Então, voltando, né, para o nosso último bate-papo, que foi sobre LinkedIn, a primeira coisa é talvez construir um LinkedIn que faça com que você se posicione, tá bom? De uma forma a mostrar o seu valor agregado, tá bom? Qual que é o benefício de se conectar com o Flávio? Qual que é o benefício de se conectar com a Marcela? O que ele vai agregar para mim? Olhando de fora, tá? Olhando da ótica de quem está olhando para o Flávio. Então, acho que a primeira premissa aqui é você ter um bom posicionamento e encarar dessa forma. Tem algumas outras coisas, mas eu quero passar para a Marcela para saber se ela quer adicionar alguma coisa também como premissa básica aqui para se construir e se manter. Eu acho que construindo em cima disso que o Flávio disse, eu sei que tem muita gente aqui que é estudante, né? E pensou, poxa, né? Como é que eu vou fazer networking se eu não estou trabalhando ainda numa empresa? Eu acho que networking não necessariamente precisa ser com pessoas de empresa. Você está na faculdade com os professores, com os colegas. Eu tenho hoje colegas que eu estudei a minha vida inteira que hoje são pessoas fortíssimas do meu networking, que a gente troca pra caramba, que me ajuda, que eu ajudo. Então, não necessariamente precisa ser feito quando você está num trabalho, né, no ambiente profissional. Mas ele começa ali, né, com os professores, com os seus amigos, familiares, com as pessoas da escola, né, com essas, como eu comentei ali no consultório, em situações totalmente onde você não está esperando e aí surge, né, você conhece uma pessoa e você troca telefone com essa pessoa, troca e-mail com essa pessoa, hoje em dia pelas redes sociais, né? Uma outra coisa importante aqui, né, que o Flávio até mencionou, não apareça de vez em quando. Né? Para você cultivar um network, não é, eu vou mandar uma mensagem ou escrever quando eu preciso. Geralmente a gente, né, pergunta como as pessoas estão, né, trocam, ou se você pensou, poxa, pensei nessa pessoa, isso aqui pode ajudar essa pessoa, que é o que o Flávio falou. Você sempre pensar no outro. Ser útil é também uma chave muito importante para o networking. Né? E você não só pensar em como é que eu vou tirar proveito, mas como é que eu vou ajudar as pessoas que estão ao meu redor. Então, às vezes, ali com os professores, né, com os próprios colegas, como é que você pode ser útil com essas pessoas? E isso aí você já vai construindo, né, uma rede de contatos e gerando ali uma conexão. Faça sem esperar nada em troca. Né? Eu acho que quando a gente faz alguma coisa esperando algo em troca, em qualquer âmbito da vida não funciona. Então, quando você for oferecer alguma coisa, não espere nada em troca das pessoas. Faça de uma maneira verdadeira, genuína e real. Eu vou pedir para o Flávio uma permissão para dar uma parte meu saindo da posição de mediadora. Pode? Por favor. Porque o que a Marcela falou fez uma conexão, inclusive, com o que aconteceu hoje. Eu sou professora universitária também e eu fiz curadoria de um evento para criadores de publicidade. E hoje e amanhã esse evento está acontecendo em 2021 e eu fiz curadoria em outros anos. E dei ingresso para os alunos que quisessem. Poucos quiseram e um pediu para o chefe e foi lá e participou de 4 dias de evento, só com grandes nomes e tudo mais. E hoje eu convidei para o online que está acontecendo. E aí ele falou, Carla, eu aproveitei, criei uma agência e ainda encontrei a minha noiva, eu vou casar no que vem, vou para a Irlanda, graças a você. Eu caí meu queixo. Isso aconteceu hoje, eu fiquei muito emocionada. Isso é conexão, isso é networking. Eu lembrar que o rapaz, né, da outra vez ele se dispôs aí, eu falei, vou acioná-lo de novo, e isso é o que, em suma, que a Marcela falou na prática, né? Totalmente, totalmente. Eu achei eu acho pertinente. Que insight legal, Carla, obrigado por compartilhar. Trazendo um pouquinho em cima do que a Marcela trouxe, eu acho que o networking ele é iniciado através de uma aproximação educada, gentil. Agora, um ponto importante sobre networking, como a Marcela colocou, ele não pode ser pontual e isolado, ele é consistente, tá bom? Ele acontece de forma consistente.
de forma consistente. E uma coisa que para mim é importante, tentando trazer um pouquinho mais de prática, é entender o momento da pessoa e o que é prioridade para ela, tá bom? Então, é num papo entender o que é importante para a Marcela e a partir daí construir, né, alguns touch points que gerem valor para ela, tá? E é o conceito de longo prazo, tá? Não é um negócio que acontece do dia para a noite. São anos e anos. E da mesma forma que leva tempo para construir algo sólido, se você para de construir ou de regar, né, o seu jardim, isso aqui vai morrer rápido, tá bom? Como qualquer relação, né? Como qualquer relação, né? Profissional, pessoal, né? Precisa de manter, né? Manutenção, né? Totalmente. Aí eu quero só dar um exemplo, tá bom? Como iniciar, talvez, uma pessoa que você não conheça, além de ser gentil, além de ser uma pessoa que, enfim, se conecta com as pessoas, que fala com as pessoas normalmente, mas imagina que eu quero me conectar com a Marcela, que foi o que aconteceu, tá bom? Eu mandei uma mensagem para ela, fiz um approach nela falando que queria aprender com ela, queria me conectar com ela, entendi, né, o histórico dela e usei esse contexto do histórico dela para criar uma conexão e a partir dali, né, a gente começou a se conectar. Mas imagine que a gente não estivesse aqui. E estamos, né? São touch points, são interações que a gente tem onde a gente fortalece a nossa relação. Mas imagine que você teve um contato pontual. Como é que eu mantenho isso? Eu sei que a Marcela adora marketing, trabalha com marketing, é vice-presidente da Madeira Madeira. Só aí a gente já entendeu alguns pontos. Marketing, uma indústria talvez de imóveis, a gente já entendeu que talvez, e aí quem estudou sobre ela entendeu que ela tem filho, né, filha, entendeu que ela foi contratada em um período de gravidez numa outra empresa. Então, qualquer coisa que eu ler sobre isso, né, ou sobre esses temas, eu posso pegar e mandar uma mensagem para Marcela. Marcela. É um gancho, né? É um gancho. É o link de conexão, tá bom? Então, Marcela, li essa matéria sobre marketing e achei que fazia sentido compartilhar contigo. Isso é networking. Isso é networking. No momento em que eu precisar de algo e pedir para ela, ela vai me ajudar. Lembrando que tem que ser totalmente despretensioso, sem esperar nada em troca. Mas é dessa forma, Carla, para responder a sua pergunta, como a gente constrói e como a gente mantém, só para não ficar muito solto aqui, mas a Marcela com certeza também tem vários outros insights. E para devolver, a Marcela falou uma coisa que me cativou outro dia, que eu quero que você avance. Você falou que networking é se deixar disponível. Sim. Então, essa fala é perfeita. Então, já junta com a sua resposta. Junto. Não, eu queria só construir em cima do que o Flávio, né, trouxe. Eu ia até trazer esse ponto, ele acabou de trazer sobre a história de como é que você inicia um networking. E muitas das vezes também, se você pega um interesse em comum entre ambas as partes. Quando você tem alguma coisa, né, que você troca ali em comum com essa pessoa, que é mais fácil de você desenvolver, porque muita gente se sente insegura. Mesmo, né, mas como é que eu vou continuar uma conversa com essa pessoa se essa pessoa me responder? Então, se você pega alguma coisa que você está um pouco na zona de conforto e que você consegue falar e você entende que aquela pessoa também... Então, por exemplo, o Fábio mencionou que eu tenho filho, eu tenho Pedro de 1 ano e 7 meses. Né? Então, a maternidade é algo na minha vida que aconteceu há pouco tempo. Então, se você puxa alguma coisa de gravidez comigo, você logo engaja numa conversa, que eu vou contar sobre a minha experiência, como foi, como está sendo, pandemia. Então, não necessariamente precisa ser algo profissional, mas às vezes você pode usar algo da vida pessoal para gerar, né, ali uma troca, um ponto em comum que você tenha conforto de falar, né? E não necessariamente você falar, ai meu Deus, mas aí como é que eu continuo essa conversa se ela responder? Porque eu sei que tem muitas pessoas que, né, não é tão fácil você iniciar uma conversa, não é tão fácil você iniciar uma conexão, mas eu acho que quando você começa a buscar coisas que você tem uma legitimidade para falar ou fala com mais naturalidade, é mais fácil, né? Flui mais fácil. Voltando para vamos lá na tua pergunta agora. E se deixar disponível. Isso é incrível. Eu sou uma pessoa, e aí, assim, hoje em dia, por conta das redes sociais, é um pouco mais difícil, mas o Flávio ali falou, eu tenho uma regra na minha vida que eu não deixo ninguém sem resposta. Uhum. E aí, o que acontece com isso? Eu tenho que trabalhar com uma agenda muito organizada. Então, por exemplo, eu tenho
hoje em dia, né? Vou contar um pouco do meu dia a dia. Eu tenho os e-mails, né? Eu recebo o e-mail que vem ali na minha caixa de entrada profissional e pessoal. Eu tenho as redes sociais, né? Então, as redes sociais ali geram uma troca muito grande, as pessoas, né, perguntam, gera uma interação. Tem o WhatsApp, que no final do dia, porque eu fico nas calls, geralmente eu faço call de 8 da manhã às 8 da noite. Quando eu termino o dia, tem ali uns 100, 150 WhatsApps para responder, seja de WhatsApp, né, de coisa pessoal, da família, né, de amigos, mas um monte de WhatsApp profissional. Então, eu reservo no final do dia um tempo para responder todo mundo. E quando eu não consigo, eu faço uma varredura no fim de semana. Às vezes eu não consigo responder de imediato, mas eu faço questão de me colocar disponível e responder às pessoas quando ela tem alguma, né, algum interesse ali. Óbvio, se eu falar para vocês, hoje eu consigo responder todo mundo, infelizmente, no LinkedIn eu não tenho. E eu preciso... Para mim, acho que a verdade é a base de tudo. Eu sou uma pessoa que, ali na minha rede do LinkedIn, para mim o LinkedIn, e por que o network é muito importante na minha vida, né? O LinkedIn ali é uma rede onde eu aceito absolutamente todo mundo. Boa. Porque eu acho que, através do LinkedIn, é uma rede profissional e você pode trocar de muita coisa com as pessoas. Então, eu tenho uma regra ali que eu aceito absolutamente todo mundo e eu costumo responder às pessoas. É que o volume é muito alto, né? O volume do inbox é muito alto. Então, algumas vezes infelizmente, eu não tenho tempo para fazer tudo, mas isso para mim é muito importante, que é o que né, o Flávio mencionou lá no início, que é a questão do se deixar, né, é sobre o outro. Então, quando você está sobre o outro, você se deixa disponível para o outro. E eu tenho na minha agenda um determinado horário para eu, né, como é que eu vou fazer isso? Então, eu separo um horário para poder não só responder as pessoas, mas também trabalhar essa minha rede de contatos. Então, isso, para mim, eu acho extremamente importante e aquilo, né, que o Flávio falou, o network, a construção é algo de longo prazo. Você não constrói de um dia para o outro. E construir uma reputação, né, as pessoas se falam. E a gente sempre tem... as pessoas, elas sempre estão conectadas. Você sempre tem... Entre 6 pessoas, tem uma pessoa de conexão com você. Então, e as pessoas se falam, né? Então, isso é uma outra coisa também. Por todos os lugares que você passar, sempre deixar um lastro positivo. Porque as pessoas se falam e o mercado se fala, né? E os colegas da faculdade se falam, e os professores se falam. Sempre existem núcleos, então as pessoas vão falar sobre você. Então, como é que as pessoas estão falando sobre você? Eu acho que a gente tem que se preocupar com isso também, né? Não só se deixar disponível, mas entender que, poxa, as pessoas estão falando bem de mim, né? Se não estão, por quê? Então, isso aí eu uso um pouco, né, ali no meu dia a dia e como eu faço o meu networking através dessa disponibilidade. Flávio, eu quero também agora saber de você, porque Flávio também faz um monte de coisas ao mesmo tempo e eu quero saber como que você usa isso no seu dia a dia para você dar atenção a todas essas redes, a todas as suas conexões, ao seu cluster, como que você aquece tudo isso. Eu acho que, diferente da Marcela, que foca em responder todo mundo, eu vou ser super sincero, tá? Eu não respondo todo mundo. Principalmente quando eu vejo que são mensagens sem contexto, que são mensagens de pessoas que não se deram o trabalho de entender quem é o Flávio, o porquê daquela conexão. Então, eu quero dar um conselho para todo mundo que está aqui. Se você vai fazer um approach na Marcela, na Carla, ou em qualquer outra pessoa, conheça essa pessoa. Imagine o que talvez seja prioridade para ela. A gente falou do LinkedIn. Vê que posts ela curte, que comentários ela faz, sobre o que ela fala. E você vai conseguir encontrar aquele ponto em comum que a Marcela mencionou, dando exemplo de gravidez ou maternidade, tá bom? Então, o que eu tenho feito naquilo que é prioridade para mim? Primeiro, a gente tem que entender que networking, carreira, é sua e que isso tem que ser sua prioridade. Se você não fizer networking, ninguém vai fazer por ti, tá bom? Então, eu tenho um horário, eu tenho parte da minha agenda focada em construir network e fortalecer
meu networking, eu tenho isso como prioridade, sem dúvida nenhuma, e a gente tem que ter um mindset de querer aprender com as pessoas constantemente. A gente abre portas quando a gente se demonstra humilde, não só para ensinar, mas para aprender com as pessoas. Quando você consegue colocar que você quer aprender com a pessoa e você coloca ela num estágio de que, sim, eu posso ensinar você, né, e eu estou te pedindo isso, naturalmente a pessoa, e possivelmente essa pessoa, ela vai se abrir. Agora, tem uma lição aqui, Carla, que eu queria compartilhar também. O networking, ele tem que ser intencional, mas talvez ele tenha que ser menos intencional e fazer com que isso se torne parte da sua cultura e do seu dia a dia. E a gente nunca sabe, tem que ser orgânico. Isso tem que ser da sua mentalidade, do seu mindset. Uma vez eu tive um bate-papo com o Marcos Matias, que é o presidente da Schneider Electric, que inclusive eu tomei um café da manhã com ele anteontem, o que era fortalecendo o nosso relacionamento. Ele falou, Flávio, e ele usa uma nomenclatura, que é os 5 minutos. Eu nunca sei qual vai ser o meu 5 minutos com a Marcela, com o presidente de uma empresa ou com uma pessoa que vai ser chave para mim. A gente não consegue prever, né? Mas qual que é a forma de se antecipar? É talvez encarar todos os momentos da sua vida como aqueles 5 minutos chave que vão transformar a sua vida, a sua carreira e o seu futuro. Então, para mim, o networking é tentar gerar valor a todos os momentos para todas as pessoas, independente da situação. Não é porque eu me encontrei com a Carla e a Carla é de uma outra área que eu vou tratar mal ela. Tem que ser parte da minha cultura e dos meus valores, gerar valor para as pessoas, agregar para as pessoas. Porque naquele momento pode sair uma conexão que eu nem imaginava. Porque nem todo mundo tem uma visão clara dos objetivos, ou do porquê aquilo vai ser importante lá na frente. Mas simplesmente ter o fato, né, ou ter clareza de querer ser uma pessoa que adiciona valor para os outros, eu acho que aí está a grande arma do networking, que primeiramente pode ser não intencional, não é intencional, e depois você vai amadurecendo, vai evoluindo, conhecendo mais, para ser mais assertivo. Mas eu acho que aí está um negócio que, para mim, tem aberto várias portas. Eu quero jogar para a Marcela e perguntar se ela lembra de algum network incrível que ela fez ajudando alguém ou que recebeu também alguma ajuda, alguma coisa que marcou, como esse comentário que o Flávio fez. Alguma coisa que até hoje você lembra, alguma mensagem que até hoje faz diferença para você. Olha, Carla, aí você me aperta, assim. Sempre faz uma pergunta assim para apertar. Coisa, porque aí se eu estou trazendo uma, eu esqueço de outra, eu deixei outra. O que você falou? Não, eu sempre faço uma pergunta, né, Flávio, para apertar, assim, para surpreender. Mas, de repente, alguma coisa pessoal que você falou para alguém também, que fez diferença para essa pessoa, que te deixou feliz, ou vice-versa. Porque networking é isso, né? É essa troca, você dá um pouco de você para receber um pouco do outro, né? Sim. Durante a pandemia chegou, né? E aí eu acho que eu vou trazer um pouco também do... Como é que você faz o networking se, de repente, o mundo para e ninguém mais se encontra? Porque quando você tem ali a troca presencial, né? Hoje em dia a nossa vida mudou muito depois que a pandemia chegou. Mas quando você tem a troca presencial, era muito mais fácil, né? Você ia ali para a faculdade, ou você ia num evento, você ia trabalhar, né? Então, automaticamente, você estava ali. De repente, de um dia para o outro, todo mundo teve que ficar dentro de casa. E aí você fala assim, mas como é que eu faço? Eu paro a minha vida? Eu falei com 400 pessoas durante a pandemia pelo Zoom. Pelo Zoom. Pelo Zoom. Virou sinônimo. E aí, isso para mim foi, como é que eu vou fazer com que todos esses encontros que eu tinha com as pessoas, né, como é que eu vou fazer, eu vou continuar cultivando, como é que eu vou trazer isso? Então, acho que quando você quando você efetivamente quer ser, né, útil para as pessoas, não tem barreiras. E você encontra outros artifícios, igual na pandemia, o fato de não ter o presencial não foi uma barreira para mim. E durante a pandemia, com esses encontros que eu tive, e aí conversei com pessoas diversas, de diferentes backgrounds, diferentes culturas, né, diferentes cargos,
E para mim, todas as vezes que eu gero uma conexão, e aí já vou entrar na resposta da Carla, mas é porque eu estou trazendo um gancho, porque eu lembrei de algo aqui, isso para mim gera conhecimento, tá? Todas as vezes que eu troco, isso gera conhecimento. E comecei a fazer algumas lives. E nessa série de lives, isso, né, foi um boom, as lives explodiram durante a pandemia, e depois das lives, algumas pessoas me escreviam no direct, pedindo ajuda. Marcela, eu tenho uma marca e eu não sei o que fazer, como é que eu faço com marketing, como é que eu faço com branding, eu não sei como é que eu construo, né, aqui uma marca verdadeira, genuína, que eu falo muito, para mim, as marcas elas precisam fazer propagandas verdadeiras e genuínas. Assim, o consumidor, ela tem que colocar o consumidor no centro do negócio, e ela tem que trazer a verdade, né? O que os consumidores estão dizendo? Transforma isso numa comunicação. E aí eu comecei a trocar com as pessoas e foi muito e através dali eu criei algumas conexões. E ouvir dessas pessoas, de que eu consegui ajudá-las, através de uma situação totalmente aleatória, né? Eu fiz uma live onde as pessoas me escreveram no inbox do Instagram, eu respondi, algumas eu troquei, mandei meu WhatsApp, né? Algumas até fiz uma troca, uma consultoria, eu entendi o business, eu falei, gente, esse business tem muito potencial, deixa eu ver o que eu consigo ajudar. E aquilo, para mim, eu recebi as mensagens depois, e até hoje, de vez em quando eu falo alguma coisa, ali, quando eu posto ali nas redes sociais alguma coisa, as pessoas me retornam, me escrevem, isso enche meu coração. Isso, para mim, é algo que eu sabia que, né, através de uma coisa totalmente inesperada, que foi o caso das lives, de eu ter gerado impacto e conseguido ajudar alguém, isso para mim, né, quando você chega no final do dia com aquela sensação de coração cheio, você fala, nossa, hoje o dia foi muito bom. Então, isso para mim enche meu coração e foi né, durante a pandemia ali, essa troca ali, essa conexão que eu criei com algumas pessoas, para mim foi muito importante e muito marcante. E aí, né, a conexão, você falou que não foi boa, você falou, a continuação da pergunta foi essa? Me lembra. Não, aí se alguém te inspirou também com alguma coisa que você recebeu em algum momento da sua carreira, da sua vida, como o Flávio citou, esses dos 5 minutos, que eu já aprendi, Flávio, já vou incorporar. Eu já aprendi, já vou deixar, né? Porque é muito importante aprender todos os dias, e eu faço essa pergunta para ver se você tem alguma coisa que te trouxe até hoje, que você tenha na memória, alguma mensagem, algum aprendizado que conecte com o network. Não, eu trouxe essa história e eu tenho muitos amigos que me ajudam muito. E sempre me ajudaram, né? E tenho amigos que até vou trazer, vou fazer uma propaganda de uma delas, vou mostrar um livro dela, que é a Patrícia Meirelles. Já vou recomendar um livro, que é a Patrícia Meirelles, ela escreveu um livro que chama Arte da Conexão. E ela é uma mulher que eu admiro muito, uma mulher super forte, e ela conseguiu entrevista de pessoas, né, que nunca deram entrevista, ela conta um pouco, né, de como ela conseguiu isso, de como o networking foi importante na vida dela e o que é o networking. Ela fala muito dessa gerar conexões genuínas, que a gente tem falado muito aqui. E eu recomendo super a leitura do livro, é um livro rápido de ser lido e tem muita dica bacana e muita dica legal. E a Patrícia é uma pessoa que sempre quando eu, né, ligo para ela, Gustavo Caetano também, tem pessoas na minha vida que eu sempre ligo, independente de qualquer coisa, tão junto, tão dispostos a ajudar, é uma via de mão dupla. Então, isso para mim, eu carrego muito, e aí já vou aproveitar, né, já dei aqui uma dica de um livro. Qual que é o nome dela, Patrícia, que eu estou botando aqui Patrícia no chat. Meirelles, A Arte da Conexão. Botei. É um livro, é fino, fácil de ler. Isso é networking, né? Porque você já está introduzindo um conceito, uma coisa, e a coisa vai fluindo. Flávio, eu queria também que você passasse para a gente alguma informação que você pudesse trazer da sua carreira para esses jovens que estão aqui, do que você, em relação ao bom senso. Você falou umas coisas que também me trouxeram essa pergunta, porque não adianta você também saber que a Marcela tem um filho, o Pedro, e também querer forçar uma amizade ou parecer que é muito amigo íntimo dela. Isso é muito chato. Então, a gente tem que ter o ponto certo, o bom senso. Se você puder dar uma dica, seria legal.
Eu acho que só corrobora a palavrinha, né? As palavrinhas que a Marcela usou de conexões genuínas. Tem que ser honesto, tem que ser sincero e a gente tem que tomar muito cuidado, tá bom? A gente vive numa terra de internet que a gente acha que é tudo liberado e não é, né? Primeira coisa, foque nas relações profissionais através do LinkedIn. Acho que essa é a primeira dica, tá bom? Você não vai, a não ser que a Marcela fale, pô, meu perfil, ele é público, ele é corporativo, eu falo de dicas de marketing, branding, comunicação como um todo, aí tudo bem. Mas eu tomaria o cuidado de entender onde a pessoa está e qual que é o objetivo dela naquela mídia social ou naquela plataforma, tá bom? Então a gente tem que fazer, acho que a grande dica aqui, Carla, é fazer uma autoanálise e entender se aquela aproximação, se aquele canal, se aquela mensagem é adequada. Você no lugar da pessoa, sendo ela, como é que você receberia? Se fosse uma outra pessoa no estágio que ela está, né? No estágio da Marcela, no momento dela, como é que eu receberia se eu estivesse no lugar dela? É demais, né? Foi too much? Ok ou não? E eu acho que a gente tem que ter essa capacidade, tá bom? Eu acho também que a gente tem que ter uma capacidade de sentir o feeling, de sentir o momento, tá bom? Então, eu acho que o ponto, Carla, para a gente ter simancol, bom senso, é fazer uma boa lição de casa. Fazer uma boa lição de casa e se preparar sobre o que ela fala, como ela fala, onde ela está, sobre o que faz sentido, porque às vezes a gente acha que ousadia, audácia, não, então eu vou para cima agora. Calma, né? As coisas elas têm que ser construídas de maneira genuína e de maneira sólida. Talvez aquela aproximação que você vai ter naquele momento só vai fechar mais portas. Então, eu tenho pensado dessa forma. Eu tenho me esforçado para me colocar no lugar da pessoa, para pensar como ela vai receber. É claro que isso talvez possa trazer mais entraves do que o sinal verde, mas faz o primeiro approach, ou faz a primeira mensagem, ou aquela tentativa de maneira soft, né? De maneira, enfim, não tão invasiva, tá bom? Porque aí você pode fechar portas. Faz sentido? Respondi a pergunta? Super. A Patrícia deve falar isso também no livro, né, Marcelo? E você deve também saber bastante sobre isso. Deixa eu só complementar alguns do Flávio aqui. Eu acho que saiba se expressar também, comunique-se de forma clara e objetiva. Boa. Hoje em dia, né, quando você faz uma conexão, seja claro, direto e se expresse para que a pessoa entenda. Porque quando você começa, né, a escrever muito, a pessoa chega escreveu, você já perde um interlocutor. Então, eu acho que expor seus objetivos, né, com as pessoas que você tem mais afinidade, né, e eu acho que isso ajuda muito. Óbvio que você não vai, né, de cara sair expondo seus objetivos, mas eu acho que se você tem uma rede de contato que você tem mais afinidade, eu acho que é mais fácil de você expor os objetivos, e a partir do momento que você se conectou com alguém, gerou essa conexão, expõe os objetivos, porque eu acho que é mais fácil do outro lado entender, né, o que você quer com essa conexão. Seja uma pessoa interessante, eu acho que é importante a gente ler, consumir conteúdo, ser bem informado, é o que o Flávio falou. Como é que você vai escrever para uma pessoa, sendo que você nem leu sobre ela, que você não entende, que você não sabe o que está acontecendo no mundo, né? Então, eu acho que isso é super importante para o network, até quando você está numa roda de conversa e alguém traz algum tópico, né, que está acontecendo no mundo, então isso é extremamente importante. Compartilhe suas ideias e, o mais importante, saiba ouvir. Boa. Muita gente fala, mas não sabe ouvir. Amém. E aí, isso não gera conexão. A maioria das pessoas está preocupada em falar e não. Ouça, mas ouça de verdade, com profundidade. Saiba, né? Saiba parar, fazer uma pausa e entender que, às vezes, até eu mudo de opinião várias vezes. Às vezes eu tenho alguma opinião e a pessoa, né, com que o interlocutor com que eu estou trocando traz alguma coisa, eu falo, gente, e às vezes eu tenho uma opinião, né, uma opinião e a gente muda o saber ouvir, né, por exemplo, essa troca aqui, eu estou aprendendo um monte com o Flávio e com a Carla. Então, e não é só através de uma leitura de um livro, eu estou fazendo um curso, uma faculdade, não. Né, essa troca de networking é muito rica. Essas 400 lives que eu comentei, eu aprendi muito.
Então, isso é extremamente importante. Não fale mal dos outros. Boa. Boa. Não fale mal dos outros. Falar mal dos outros é a pior coisa que existe. É um tiro no pé. Hã? É um tiro no pé, né? É um tiro no pé. Como eu falei, o mundo é muito pequeno e não vale a pena. Você sempre tem que, né, foque em trazer algo bom e não perder tempo falando, porque você gasta energia e tempo à toa. E o que a gente comentou muito aqui, demonstre interesse real pelas pessoas. Porque quando você demonstra interesse real, que a gente já falou um monte de vezes e eu vou trazer de novo, a gente gera conexão. Porque se a gente não tem interesse real, a gente não gera conexão. Se a gente não gera conexão, isso não é networking. É mais um telefone na agenda, que é o que a gente falou lá atrás, né? Então, acho que complementando aí, trazendo um pouco, construindo em cima, né, dessas dicas aí que o Flávio trouxe para vocês. Construiu super bem. Não, agregou muito. Anotei muita coisa aqui. E eu só queria validar isso que você falou, Marcela, do ponto de não falar mal dos outros. Eu ouvi uma frase recentemente que é a seguinte: quando você me fala sobre Paulo, né, isso me diz mais sobre você do que sobre Paulo. Né? Então, se você sai falando mal dos outros, pessoal, a pessoa naturalmente vai receber, puxa vida, se ela tá falando mal desse cara ou dessa pessoa para mim, quando eu falo cara, homem ou mulher, ele pode falar mal de mim daqui a pouquinho. Estendo isso para fofoca, né? Estendo isso para fofoca. Você contar alguma coisa de alguém que você já está mais próximo para outro alguém, né? Então, isso também vai gerar uma desconfiança em relação a essa conexão, né? E eu acho que tem um ponto também sobre ser curioso, ser curioso sobre o outro, sobre as suas histórias, sobre seus pontos de virada. Então, poxa vida, você foi contratada grávida, como é que foi a experiência? Como é que foi para ti? Como é que foi fazer movimentos de uma startup para empresas mais robustas, fora do país? Como é que foi agora assumir madeira? Como é que tem sido? Puxa, isso aqui vai demonstrar que eu sou curioso sobre a história dela e que eu estou ali humilde para aprender e que é genuíno. E aqui é um pouquinho do que eu queria só colocar e adicionar nessa adicionada que a Marcela trouxe. Você tem outro livro para indicar, Marcela? Que eu acho que você tinha lido, né? Eu quero saber qual é. Pessoal, eu tenho mais dois aqui. Esse livro marcou minha vida. Foi meu marido que me deu. Ele está em inglês, mas tem tradução, é do Dale Carnegie. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Sim. Esse livro aqui é um livro antigo. É um best-seller, né? É um best-seller. É bem antigo. Acho que muita gente já leu. Imagino que, né, muita gente que está aqui já leu. Mas esse livro aqui é muito, para mim, né? Ele até brinca. Vou abrir algo da minha intimidade. Tchau. Ele escreve aqui, meu marido, para aperfeiçoar a técnica que você já domina. Beijos. Vocês verem como é. E aí, esse livro aqui eu recomendo super a leitura. E tem um outro livro que não é de networking e que eu acho fundamental hoje em dia, que é sobre inteligência emocional. Tá? Esse livro aqui, do Daniel Goleman. Foi meu professor. Foi? Foi, na PUC do Rio Grande do Sul. É muito importante hoje em dia para que a gente saiba lidar com as emoções e tenha inteligência sobre elas, em todas as situações da vida. Não é só sobre hard skills, é também sobre soft skills. Como a gente, né, lida com as pessoas, né, como eu lido com as minhas emoções, né, como eu gerencio o entorno. Então, eu trouxe livros, né, um pouco distintos aqui, não só sobre o networking, porque eu acho que é uma conexão de pontos e são coisas que vão construindo e vão te ajudando nesse caminho de criar uma rede de contatos. Então, eu recomendo super fortemente os 3 livros. E o da Patrícia, que eu já mencionei anteriormente. Porque a inteligência emocional é que vai também ajudar a quem está querendo fazer um networking competente a fazer tudo o que vocês dois falaram e, como a gente falou, chegar no ponto, né? Com bom senso, com um entendimento de que o outro está querendo ouvir, e não extrapolando os limites, tendo empatia, né? Então, esses elementos vão colaborando para que você chegue, né, na posição de uma Marcela Rezende, de um Flávio Valiati, né? E mais de uma Marcela.
Até parece. Aí, olha esses dois, até parece. E é verdade. E com essa simpatia, né, dos dois, e com essa disponibilidade de estar aqui fazendo esse give back, porque não passa pela arrogância e passa pelo aprender sempre, né? E é por isso que eles estão nesse estágio da carreira deles, porque eles estão dispostos a ouvir, como eles falaram, né? E não só a querer falar, que é uma coisa que virou um vício, né, na atual sociedade, né? Ô, Carla, mais um que eu acabei de lembrar e que eu uso muito. Nossa, humildade. Humildade. Humildade, boa. A palavra humildade na vida, em todos os campos, ela é fundamental. Independente de onde você tenha chegado, do que você tenha conquistado. E um exemplo super foi o Marcos Mion. Agora entrando na Globo, eu achei um barato aquilo. Ele beijando o crachá, o sonho da vida dele sempre foi ser contratado pela Globo. Ó, Marcos Mion, por tudo que ele já conquistou, onde ele já chegou, ele não precisava ter feito o que ele fez. E ele ignorou, ele falou, o feito para ele foi tão bacana e foi tão, né, genuíno, verdadeiro, e ele foi humilde de reconhecer em rede nacional que aquele foi um grande sonho realizado da vida dele aos 40 e tantos anos de idade. Então, independente de onde ele tenha chegado, do que ele tenha construído, né, do patrimônio financeiro que ele tenha alcançado. Então, essa palavra de humildade, eu acho que para vocês que são jovens, né, que estão começando a carreira, a vida, nunca perca essa palavra da vista. Nunca. Em qualquer situação. A humildade, ela é muito importante na nossa vida hoje, né? Sempre foi, mas eu acho que cada vez mais. Só queria... Lembrei da humildade aqui, eu queria só trazer, porque ela realmente é muito importante. Eu vou já começar a ir para o encerramento, mas eu queria abordar a questão da liderança, só para dar uma ampliada. Para quem já está aqui, já é líder, ou tem como trocar também com um pai, alguém da família que é líder na sua empresa, empresário, sobre o papel da liderança em relação a esse networking, o entendimento, a compreensão e o incentivo, inclusive, né? Ninguém é dono de ninguém, então a gente tem que pensar como isso funciona dentro de um trabalho, dentro de uma equipe. Como que você enxerga isso? Flávio ou eu? Vamos lá, quem começa? Vou começar, até trazer um insight também sobre network. Acho que o papel do líder, independente da cadeira, acho que todo mundo tem que liderar a sua vida, tem que liderar a sua carreira, tem que assumir esse papel de protagonistas. Eu acho que quando a gente fala de networking e você tendo uma cadeira de líder ou sendo um líder, né, da sua vida, você tem que criar ambientes para que as pessoas se conectem. Às vezes a gente pensa que o networking é só entre Flávio e Marcela, quando, na verdade, eu posso entender que faz sentido conectar a Marcela com a Carla. E por que eu posso conectá-las? Qual que é o objetivo? Como é que elas trocam? Como é que elas agregam? Então, o líder tem um papel, sim, de fazer o networking no seu dia a dia, de ter isso como prioridade, mas também de gerar conexão para os seus times, para os seus pares, para as pessoas, conexões que gerem valor para ambos os lados, tá bom? Então, eu não estou no meio da Marcela e da Carla, mas eu fiz essa conexão. A partir daí é com vocês. Mas eu fui o mediador, eu fui a pessoa para gerar essa conexão. Então, acho que o líder deve ter esse papel. E todos os 1.800 participantes que estão aqui devem adicionar esse complemento, né, ou esse componente, melhor dizendo, para gerar networking para as pessoas, criar conexões que gerem valor. Perfeito. E construindo em cima disso do que o Flávio trouxe, né? A maior parte da nossa vida a gente passa no trabalho. Gente, e ali no trabalho, os verdadeiros líderes, é o que o Flávio trouxe. Eles não só, né, fazem, mas eles precisam sim, é um papel de um líder, gerar com que o ambiente, né, fazer com que o ambiente tenha essa troca de network e impulsionar as pessoas a fazerem. Não só internamente dentro da empresa, mas também fora da empresa. E construindo em cima disso que o Flávio trouxe, a gente está muito falando de networking aqui, mais focado, né, como é que eu construo a minha rede de contatos. Networking não é só isso, né? O que o Flávio falou, quando ele me conecta a Carla, ele também está fazendo networking. Sim. E é não só
né, a capacidade da gente de se conectar com o outro, mas a capacidade da gente de conectar pessoas. Isso também é construção de networking. Então, não é sobre eu construir a minha rede, mas como é que eu conecto a minha rede, como é que eu conecto as pessoas para que elas conectem outras, que conectem outras. Então, acho que e aí o líder, né, o que a gente trouxe, tem um papel fundamental nisso, nessa construção, e tem sim que corroborar, porque a maior parte da nossa vida a gente passa dentro do trabalho. E o networking, como eu já mencionei, ele é independente. Tem que ser independente do cargo, da profissão, né, da onde você esteja. Independente se você está trabalhando, se você não está, se está começando a sua vida agora, se você é estudante, né, ou se você nem entrou na faculdade ainda, na universidade, o networking ele faz parte da vida. Eu hoje, vou dar um exemplo para vocês, eu uso o meu networking para tudo. Ontem eu precisei de uma indicação de um médico. Eu fui em 2 grupos de mães, e em menos de 5 minutos eu tinha mais de 10 contatos de médico. Eu, quando quero, né, comprar alguma coisa específica para o Pedro, né, mãe de primeira viagem, às vezes eu falo, meu Deus do céu, eu mando uma mensagem para o meu networking, um monte de gente recomenda um monte de coisa. Então, não é só também sobre usar para a vida profissional, né? É também usar na vida pessoal. E todas as regras que a gente falou aqui, né? Todas as dicas que a gente falou que se aplica no profissional, a gente também pode transportar para o pessoal, que ele consegue navegar dos 2 lados. Boa. Muito bacana o que você falou, porque na verdade é o que a gente chama de ganha-ganha, né? Ninguém não é querer tirar vantagem de ninguém, é um ganha-ganha. E aí as coisas vai parecendo a molécula, né? As coisas vão se agregando, né? E é quando as coisas fluem. Eu vou pedir para o Flávio agora fazer aquela foto. Vamos fazer a foto? Vamos fazer a foto? Que aí o networking o networking no LinkedIn vai começar agora, tá bom? Vamos lá, ó, 1, 2, 3 e foi. Show de bola. Passei para ti. E agora eu vou pegar uma pergunta da audiência aqui para vocês, e depois eu vou pegar uma segunda, quem quiser colocar uma nova. Eu peguei uma do Fernando Melo Neves, que eu percebo que tem muito essa pergunta, também já teve em outro encontro, mas eu quero aproveitar a Marcela aqui. Para uma pessoa tímida, como ela deve fazer para isso fluir na vida dela? Eu acho que eu falei um pouquinho disso, né? Eu sou o oposto da pessoa tímida, né? Então, para mim, eu me lanço, me jogo e falo, crio uma conexão, né? Crio um assunto. Eu acho que, para uma pessoa tímida, eu acho que começar pela zona de conforto é a melhor maneira de começar. Então, quando você, né, já de base tem um certo... Como é que eu vou fazer essa aproximação? Eu acho que se você pega algum tópico que você se sente confortável de falar ou confortável de trazer para gerar aquela troca, você já se coloca numa posição mais confortável para fazer aquela primeira, né, approach, para poder trocar, mandar uma mensagem que seja pelo LinkedIn, que seja pelo WhatsApp, por e-mail, pelo telefone ou até mesmo pessoalmente. Eu sei que pessoalmente é mais difícil para as pessoas tímidas, né, quando a gente está falando ali, quando a gente está, né, através de uma mensagem, é mais fácil. Mas eu acho que a minha dica aqui a gente tenta começar por alguma coisa que seja uma zona de conforto, porque quando você vai falar sobre alguma coisa, né, você traz uma pergunta, é algo que você não domina e não tem esse ponto de contato que a gente falou na nossa conversa ali de gerar o ponto de contato, eu acho que é mais fácil para desenvolver a conversa para uma pessoa tímida. E diga, não sei fazer. Não, eu ia complementar, mas termine, por favor. Não, e eu acho que uma das coisas aqui, né, eu sou uma pessoa que eu me jogo muito, e eu tenho uma tática, não é minha. Tá? Conta. E aí eu vou trazer essa tática. Estou anotando já, pode falar. Não, é uma tática simples. A pior coisa que pode acontecer na sua vida, pior coisa, é você morrer. Aquela situação, ela pode te botar em risco de vida? Não. Então, você não tem que ter medo dela. Eu sempre uso isso para mim. Quando eu estou nervosa para fazer alguma apresentação, eu fico nervosa para fazer apresentação, gente. Vocês acham que não? Eu fico super nervosa. Acho que não, Flávio. O que você acha? Acho que não.
Acho que não. Eu juro por Deus para vocês que eu fico, enfim. Mas quando tem alguma situação que me tira da zona de conforto, que eu acho que a timidez é um pouco disso, como é que você sai da zona de conforto? Porque networking com timidez é algo que fala, poxa, mas você tem que gerar, você tem que falar, você tem que, né, trazer ali algo. Então, eu sempre tento pensar na pior coisa que pode acontecer na minha vida. E a pior coisa que pode acontecer na minha vida é morrer. E se aquela situação não vai me colocar em risco de vida, a gente respira 3 vezes, conta até 10 e vai. E uma outra tática também, só mais uma, que eu uso. Vai. Também quando tem um desafio, alguma coisa muito importante que eu preciso passar, ou alguma reunião, ou algum momento de vida, eu costumo fechar meu olho, imaginar eu numa situação após aquilo. Então, eu me vejo depois daquilo, aí, né, se eu vou fazer uma apresentação ou vou me conectar com alguém, vejo que eu já imagino que aquilo passou, que foi super, né, que deu super certo, que foi sucesso, que, né, Eu posso fazer uma pergunta? Isso você tem naturalmente ou você aprendeu, estudou? Porque isso é uma técnica. Naturalmente. Nossa, chocada. Anitta, Neymar, várias pessoas de sucesso usam essa técnica de forma orgânica. E eu já vi relatos e uso isso nas minhas palestras. É impressionante. Nunca uma estudei. Visualização criativa. Você imaginar como se você tivesse já realizado, arrasou. E funciona super, porque te dá uma paz, te coloca num centro e você vai. Então, eu faço isso direto. Legal. Eu vou pedir para você mostrar de novo os 3 livros antes da última pergunta da audiência, que o pessoal, muita gente pediu de novo, os 3. Primeiro da Patrícia, ver as capas. Arte da Conexão. Esse é o da Patrícia. Depois eu vou tela aí, galera. Eu vou postar depois no meu... Eu posto no meu Instagram. Está marcado o seu Instagram. Seu Instagram acabou de ser marcado. Não vamos subir e a gente vai colocar também aqui no chat. Eu posto lá depois para vocês. Esse aqui, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas em Português. Tem no Brasil, do Dale Carnegie. E Inteligência Emocional. Boa. Do professor da Carla, Daniel Coleman. O time do Vamos Subir acabou de avisar que vai pegar todos esses livros e vai colocar no nosso Instagram também, tá, Marcela? Mas eu estará, então a gente vai redirecionar o pessoal para lá também. E para finalizar, a Bianca Bruckmann perguntou como é que faz para fazer um networking quando ela quer mudar radicalmente de carreira. Uma outra senhor também falou isso. Como levar vocês já falaram bastante sobre isso, mas é para encerrar esse nosso encontro e reforçar esse conceito que a gente falou durante mais de uma hora, que o networking não é o agora, é um contexto maior, mas eu queria uma palavra final sobre isso, de vocês dois, por favor. Eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer numa movimentação de carreira é olhar para o seu ciclo de amizades, para as pessoas que fazem parte do seu networking, entender se alguma dessas pessoas atua nessa área, tá bom? Eu faria dessa forma. Flávio, não tem ninguém da minha rede de relacionamento que faz parte. Eu iria no LinkedIn e eu usaria a abinha lá, né, pesquisa, e eu escreveria o nome da área, ou o nome do cargo, ou aquilo que você deseja atuar. Quero ser analista de marketing. Vai aparecer várias pessoas. E eu olharia quem são as pessoas que eu tenho. Segunda conexão, terceira conexão, ou seja, que tem pessoas em comum, tá bom? Que podem, inclusive, te apresentar. Podem te apresentar ou não. Mas eu, Flávio, eu adicionaria essa pessoa e eu mandaria uma mensagem super humilde falando: Marcela, Carla, estou mudando de carreira. Vi que você atua na área, vi que você passou por essas empresas e gostei muito do seu perfil. Acho que você pode me ensinar muito. Você me abriria 15 minutos do seu tempo para ouvir um pouquinho de ti sobre como construir uma carreira, sobre suas dicas, seus conselhos, e a partir daí você começa a construir uma potencial rede de relacionamento daquela área de atuação e, consequentemente, você está construindo os seus próximos passos e essa movimentação de carreira. Eu faria dessa forma, não sei você, Marcela. Não, eu construindo em cima do seu, eu acho que eu falo, né, durante a pandemia eu comecei a trazer um pouco dessa questão de marca pessoal, né, do que é marca pessoal. Eu acho que todo mundo hoje em dia, o Flávio até mencionou aqui durante a nossa live, né, eu acho que é muito importante, né, para que todo mundo
se olha como uma marca. Hoje em dia está todo mundo ali nas redes sociais, o conteúdo que a gente gera é o que a gente está gerando de impacto e está gerando de atenção, está pegando a atenção das pessoas. Então, se eu hoje, né, eu sou uma profissional de marketing, eu tenho um filho, eu sou casada, eu tenho essa coisa da conexão com mulheres por conta de eu defender a bandeira e quero que mais e mais mulheres estejam no mercado de trabalho. Então, o meu conteúdo ele gira em torno disso. Então, eu acho que é muito importante ali para vocês, quando você está fazendo uma mudança de carreira, o seu posicionamento ali é sobre o quê? Né? Começar a trazer aquele seu novo posicionamento ali nas suas redes, né? E para o seu networking. Eu acho que essa questão do posicionamento, essa questão de como é que você vai se posicionar perante o mercado, e perante as pessoas que você tem networking, para você já sinalizar que você está fazendo uma mudança. E quais são os pilares que você quer falar a partir de agora, se já não são aqueles pilares antigos. Uma outra coisa que é super importante, né, para complementar o que o Flávio trouxe por mais que você olhe ao redor e que você veja que você não tem conexões naquele networking, né, naquela rede, desculpa, pode ser que aquelas pessoas que você conhece têm. Então, se eu conheço, né, se eu estou no marketing e eu quero, né, falar com uma área de RH e eu não tenho, e se a Carla tem, conecta com a Carla, que faz parte da rede, e fala, eu vi que você tem uma conexão com fulano de tal, você consegue me ajudar com essa conexão de fulano de tal? Por quê? Eu concordo com o Flávio, eu acho que esse approach, né, de fazer um approach ali no LinkedIn, ele é um approach super importante, mas também considere com que as pessoas, né, que a gente falou aqui, o que as pessoas podem te ajudar no networking. E o networking não é somente sobre você com uma pessoa, é também sobre a conexão que as pessoas fazem. Então, olha ali ao seu redor e entende, poxa, será que fulano de tal conhece ciclano ou trabalha com alguém dessa área? Será que essa pessoa não pode me colocar em conexão ali? Então, acho que, né, para complementar ali o que o Flávio trouxe, seria essa questão do posicionamento, e mudar, já mostrar ali, né, nas redes sociais, no mercado, né, para o seu núcleo de amigos, seu núcleo mais próximo, que você está mudando de carreira, para as pessoas entenderem que ali a pessoa, né, se você antes falava de marketing, não fala mais, está falando do que você está falando e quais são os pilares que você está falando, e gerar entender ali no seu núcleo quem pode te apresentar pessoas e gerar essas conexões, né, para você. Essas ótimo resumo. Muito obrigada. Eu quero agradecer a você, Marcela, ao Flávio, que possibilitou esse nosso papo, fez esse networking entre todos nós, entre essas 1.900 pessoas. Isso foi um grandíssimo networking, né, gente? Aproveitem e espero vocês semana que vem para o nosso último encontro, para a entrevista de emprego com Marcelo Souza. Venham preparados para a entrevista de emprego, todo mundo preparado, né? Já aprenderam bastante nesses encontros anteriores. E a gente espera vocês na quarta que vem, às 7h também. E para você agora, Flávio, encerra aí. Show e de a bola. Camiseta, hein? Fala da camiseta, o pessoal está esperando. Vamos ver se o pessoal Flávio, Marcela, derrete esse coração do Flávio. Pois Flávio. Aliás, acho que ele devia mandar para aqui, para a convidada e para a mediadora, você não acha? Vou mandar. Oba, gostei. Marcela, queria te agradecer demais, queria agradecer a Carla também, obrigado pelo tempo de vocês. Sei que a gente passou um pouquinho do tempo, quero respeitar o tempo de vocês e de todos os participantes. Foi uma aula, aprendi muito sobre networking, sobre como melhorar, né, aquilo que eu faço no dia a dia, o que eu tento fazer. Então, saio melhor quando o tema é carreira, networking e como gerar valor para as pessoas. Super obrigado. Marcelo, não sei se você quer se despedir, a gente vai continuar com os participantes, eu vou continuar, a Carla fica à vontade também para sair, para falar de certificado, falar do próximo evento, aí eu libero vocês. Mas eu não sei, Marcela, se você quer se despedir do pessoal. Eu quero, primeiro, né, eu queria agradecer a todos vocês que estavam aqui presentes, né, que a gente passou um pouquinho da hora, como o Flávio falou, agradecer por estarem aqui e participarem aqui conosco. Agradecer ao Flávio mais uma vez pelo convite, a Carla, uma conexão incrível que o Flávio fez, né? Que a gente tive a honra, de conhecer, e eu que aprendi, né? Eu acho que, como eu falei, todas as trocas para mim eu aprendo. E saiba que com certeza vocês dois têm uma conexão genuína aqui, podem contar comigo para o que vocês precisarem.
E espero ter contribuído um pouquinho para essa jornada aí, longa e super bacana que vocês estão construindo aí com jovens e gerando esse impacto super positivo aí no nosso país. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. Sou muito fã. E eu eu já falei isso para você numa call, eu vou retomar. Se precisar de mim para qualquer coisa, estamos aqui. Eu que agradeço. São por pessoas como você que o projeto acontece. Obrigado. Obrigada a você. Obrigada, viu? Obrigada. Tchau. Obrigada mesmo. Tchau. Tchau, tchau.